Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje vamos fazer uma comparação entre dois modelos de geladeiras da Samsung, a RT53 e a RB50. Elas são os maiores modelos da linha Evolution e em termos de tecnologia são bem semelhantes, porém cada uma possui seus diferenciais. E se você está querendo trocar de geladeira e busca uma que tenha bastante espaço interno, esses dois modelos são opções bem interessantes. Por isso recomendo que você assista o vídeo até o final para descobrir as semelhanças e diferenças de cada um desses modelos. Lembrando que se você curte esse tipo de conteúdo, deixe seu like aqui no vídeo e se inscreva no canal. Essa interação é muito importante para a gente manter o engajamento do vídeo. E para quem chegou no canal agora e ainda não sabe, essas duas geladeiras foram compradas com dinheiro do próprio canal. E além do que, esse tipo de vídeo dá bastante trabalho de fazer. Por isso, seu apoio é importante para a gente continuar com o nosso trabalho aqui no YouTube. E eu queria fazer um convite para você. Aqui no canal nós temos um grupo exclusivo de ofertas, onde a gente publica lá no WhatsApp ou Telegram. E fica o meu convite para você participar. Por lá a gente posta diariamente ofertas de vários produtos interessantes, especialmente de eletros. E não tem custo nenhum para participar. O link vai estar no campo de descrição e comentário fixado neste vídeo, além do QR Code aqui na tela. Então vamos começar o nosso comparativo. Definitivamente a diferença mais notável nessas duas geladeiras é o tipo de configuração de cada uma. A RB50, que é essa geladeira aqui, ela tem o diferencial de ser inverse, que é quando o freezer fica na parte de baixo e o refrigerador na parte de cima. Diferente dos modelos duplex, como a RT53, que o freezer fica na parte de cima e o refrigerador na parte de baixo. E ao decorrer do vídeo, eu vou te contar a nossa experiência com essa configuração inverse, mas já adianto que foi bem positiva. Com relação à construção e acabamento das duas geladeiras, são bem parecidas. Ambas são em aço escovado, no sentido horizontal. E essas nossas duas geladeiras aqui são na cor inox. Mas também tem outras opções de cores. No caso da RB50, também está disponível na cor Black Inox e a RT53 está disponível também na cor bege. E aqui na lateral das duas geladeiras, a gente pode perceber que elas são trabalhadas. A gente possui uma textura aqui que imita uma espécie de couro. É um acabamento bem interessante e possui nos dois modelos, tanto na RT53 quanto na RB50. E a parte de trás da geladeira, elas são totalmente fechadas, como vocês estão vendo aí nas imagens. E um detalhe que começa a ficar diferente nesses dois modelos de geladeira são os puxadores. Por exemplo, aqui na RB50, que é esse modelo de geladeira aqui, que é inverse, o puxador fica mais na parte de baixo. E aqui na parte de cima da porta, nós temos o freezer. E aqui na parte de baixo da porta, nós temos o puxador do refrigerador, como a gente está vendo aqui. Já na RT53, os puxadores ficam na parte lateral, como a gente pode estar vendo aqui, ó. Então aqui fica a parte do freezer, com o puxador aqui na lateral, e o refrigerador também fica aqui na parte da lateral, com o seu puxador embutido. Particularmente falando, na minha opinião, eu prefiro mais esteticamente o puxador da RB50. Porém, vale destacar que também tem um motivo desse puxador ser dessa forma, porque essa geladeira RB50, as portas são reversíveis, ou seja, agora ela está abrindo da esquerda para a direita, porém é possível configurar para a porta ser aberta da direita para a esquerda. Então por isso o puxador é feito dessa forma. E a RT53 não é possível mudar a forma de abertura das portas. E para quem já viu o vídeo individual de análise que a gente fez aqui no canal da geladeira RT53, já sabe que esse detalhe encromado aqui na parte de cima da porta pode ser um problema, porque no canto direito a gente já tem indícios dele estar descascando. E isso já é um problema que não ocorre na RB50, porque ela não possui esse detalhe encromado. Agora falando de capacidade, que é um dos principais pontos que levamos em consideração ao escolher uma geladeira. Conforme vocês estão vendo nas imagens, a RT53 possui 518 litros de capacidade total e a RB50 possui 56 litros a menos, sendo um total de 462 litros. Mas a litragem não quer dizer tudo, porque na prática, mesmo a RB50 sendo um pouco menor, ela ainda assim é bem espaçosa. E ainda mais se avaliarmos o tamanho do freezer, que é exatamente no freezer que estão as principais diferenças. A RB50 tem 122 litros de capacidade contra 114 litros da RT53. E mesmo 8 litros sendo pouca diferença na parte do freezer, vemos que claramente que tudo é uma questão de aproveitamento de espaço. E para conseguirmos visualizar melhor a diferença do freezer, nós vamos estar abrindo aqui e comparando lado a lado cada um deles. Então eu vou abrir aqui a porta da RT53 e vou abrir aqui a da RB50.
E aqui fica mais evidente ainda a parte inversa da RB50, né, que o freezer fica na parte de baixo e o refrigerador em cima, e a RT53 o freezer fica aqui na parte de cima e a geladeira na parte de baixo. Bom, aqui na parte do freezer da RT53, a gente já consegue observar que é o freezer mais comum que a gente vê em geladeiras, com uma prateleira removível aqui na parte central, que pode ser ajustada em 2 níveis, e aqui na parte da porta nós temos 2 compartimentos para estar guardando congelados. E já a RB50, que está logo aqui embaixo, ela conta com uma prateleira deslizante aqui na parte da frente, e 2 gavetões para a gente estar organizando melhor aí os nossos congelados. E um outro diferencial que a gente tem no freezer da geladeira RT53 é a sua iluminação em LED aqui na parte do freezer, porque na RB50 a gente não possui essa iluminação. E essa iluminação é muito boa para quando você quer pegar alguma coisa no congelador e está de noite, está escuro e você não quer ligar a luz da cozinha, por exemplo. Então isso facilita bastante aí no dia a dia. E já na parte interna do refrigerador, a RT53, ela possui 56 litros a mais que a RB50 e possui um compartimento extra frio e o seu filtro anti-odor é mais robusto. A RB50 ela é menor, mas na prática não sentimos tanta diferença. Tenho até a sensação que por conta da configuração dela ser do tipo inverse, o espaço é melhor aproveitado. Eu sou suspeito para falar, né, pessoal, porque realmente eu gosto muito dos modelos do tipo inverse. Eu acho muito prático no uso do dia a dia, pois na configuração inverse, a geladeira fica no nível do nosso corpo e a gente não precisa ficar se abaixando para pegar algum item dentro da geladeira. A única desvantagem de modelos inverse é que eles são mais altos, como a RB50. Quem for um pouco mais baixo vai ter um pouco de dificuldade para alcançar as prateleiras mais altas na parte de cima. E falando um pouco agora da parte do espaço de armazenamento nas portas. O da RT53 ele é um pouco mais espaçoso e cabe mais itens. E um outro ponto também muito importante de estar mencionando sobre essas geladeiras é o seu desempenho. E nenhum desses 2 modelos que a gente trouxe nesse vídeo decepcionou nesse ponto. Tanto a RB50 quanto a RT53 foram muito bem nessa questão. As 2 geladeiras refrigeram e congelam muito bem, e além de serem muito silenciosas. Teve até certos momentos quando a gente estava fazendo os testes que a gente se questionava se a geladeira estava ligada, porque realmente elas são bem silenciosas. E você consegue fazer gelo nessas geladeiras numa média de 2 a 3 horas. E também consegue bebidas bem geladas nesse mesmo tempo. Porém, percebo que o congelamento, em específico do modelo da RB50, ele consegue ser superior, por conta da liberdade de ajustar a temperatura do freezer pelo painel digital ou pelo aplicativo. E pelo painel ser digital, sabemos exatamente em quantos graus o freezer vai estar. E além de ser possível ativar a função Power Freeze para melhorar ainda mais o seu desempenho. E aproveitando que eu mencionei do painel digital e o aplicativo, temos uma diferença notável entre esses 2 modelos de geladeira na parte de tecnologia. O painel digital da RB50 é mais completo, pois além de ajustar a temperatura do refrigerador, também é possível ajustar a temperatura do freezer, diferente da RT53, que só é possível ajustar a temperatura do refrigerador. Na parte do freezer, o ajuste é feito de forma manual em seu interior. Por esse motivo, não é possível ajustar a temperatura do freezer da RT53 pelo aplicativo SmartThings, só do refrigerador. E vale mencionar que a função Power Cool está disponível nos 2 modelos, porém o Power Freeze apenas na RB50 por conta do seu painel digital. Eu explico melhor sobre cada uma dessas funções nos vídeos de análise individual de cada modelo. Vale a pena vocês conferirem esses 2 vídeos que estão disponíveis no canal. E agora eu queria que vocês comentassem aqui no campo de comentários se vocês gostariam que a gente fizesse um vídeo específico explicando melhor sobre o funcionamento do painel interno e o aplicativo SmartThings. E sobre o consumo de energia, os 2 modelos contam com a tecnologia de compressor inverter, e isso impacta positivamente no consumo, tornando-se muito mais econômicas. E ambos os modelos possuem uma classificação energética A+++. No caso da RB50, ela consome 34 kWh e a RT53 ela possui um pouco mais, consumindo 40 kWh por mês. Com isso, nós temos uma diferença de 6 kWh a mais para a RT53. Até parece ser uma diferença considerável, mas na realidade e na prática não vai fazer tanta diferença na sua fatura. E considerando a tarifa de energia cobrada aqui na minha região, o gasto da RB50 seria mais ou menos R$20 por mês, e o da RT53 seria equivalente a R$ 23,60.
Como vocês viram, é pouca diferença, ficando numa média de R$ 4,00 de diferença de um modelo para o outro. E com relação às suas dimensões, conforme vocês estão vendo nas imagens, a RB50 é maior em quase todas as medidas. A sua altura e largura é maior que a RT53, sendo a RT53 mais profunda e além de ser 16 kg mais leve em comparação à RB50. O comprimento do cabo de energia da RB50 é maior, com 50 centímetros a mais que a RT53. E como vocês podem perceber, os dois modelos são bem grandes, por isso fiquem ligados nas medidas para saber se vai caber na sua cozinha. Lá em casa, por exemplo, nenhum desses dois modelos daria certo, por conta da sua altura. E é importante pensar também em todo o trajeto que a geladeira vai percorrer até chegar de fato na sua cozinha. Deve-se considerar se irá passar pelas portas e corredores, além também de escadas ou elevadores, caso tenha no local que você mora. E depois de todas essas informações, no final das contas, é o preço que acaba sendo decisivo na nossa escolha. Esses dois modelos possuem valores que podem variar bastante dependendo da cor escolhida, mas hoje no site oficial da marca, considerando a cor inox, que é igual essas cores aqui dessas geladeiras que a gente tem aqui, a RB está custando na faixa de R$ 6.000 e a RT53 na faixa de R$ 5.400. Mas frequentemente essas geladeiras aparecem com os melhores preços lá no nosso grupo de ofertas no WhatsApp ou Telegram. Por lá a gente posta diariamente ofertas de vários produtos interessantes, especialmente de elétricos. E todos os sites que a gente posta lá são sites confiáveis. Então vale muito a pena entrar e participar. E para você entrar no nosso grupo, você pode estar escaneando o QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou então a gente vai colocar aqui na descrição do vídeo e comentário fixado o link direto do nosso grupo. E após todos os pontos que a gente abordou até aqui, tanto a RB50 quanto a RT53, apresentam um ótimo desempenho e são ótimas escolhas. E como eu já falei lá no começo do vídeo, particularmente falando, eu prefiro a configuração de geladeira do tipo Inverse. Então a RB50 seria o modelo que me agradou mais entre esses dois modelos aqui. Porém, devemos analisar algumas questões. Se você preza por praticidade e agilidade no seu dia a dia, então a RB50 pode ser a geladeira ideal para você, por conta dessa configuração Inverse que se mostrou muito prática para o dia a dia. E ela também possui portas reversíveis e seu freezer é bem espaçoso e o controle de temperatura é 100% digital. Só se atente a escolher a voltagem correta na hora da compra, pois ela não é bivolt, então você tem que escolher entre 110 ou 220 volts. Agora, se você deseja economizar ou prefere uma configuração mais tradicional, com o freezer na parte de cima e o refrigerador na parte de baixo, a RT53 também é uma ótima escolha. E ela também possui um ótimo espaço interno e possui o seu diferencial de iluminação em LED na parte do freezer, e ela é bivolt, ou seja, você não precisa escolher na hora da compra por uma geladeira 110 ou 220, porque ela é bivolt, então isso é um ponto bem interessante. Independente da sua escolha, eu espero ter ajudado de alguma forma na sua decisão. Eu vou aproveitar para deixar aqui embaixo os links das lojas que estão vendendo o modelo RT53 e RB50 aqui no campo de descrição, e são lojas que confiamos e estão com bom preço. E por hoje vamos ficando por aqui, pessoal. Agradeço a todos que acompanharam o vídeo até aqui. Lembre-se de deixar aquele like, inscreva-se no canal para acompanhar outros vídeos e outros conteúdos desse tipo. Muito obrigado e até a próxima!